Salve, salve, família vascaína! Estamos começando uma semana decisiva para o Vasco da Gama, sempre com muita fé no nosso time, no nosso Cruz Maltino. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025, e a gente traz para você os seguintes destaques. Começa hoje a venda dos ingressos para Vasco e Botafogo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Fernando Diniz define nos treinos qual será a dupla de zaga titular. E o seu voto sobre o que o Vasco vai disputar no Brasileirão após as chegadas dos reforços. É hora que você se inscreve no nosso canal para não perder o conteúdo do Gigante da Colina, porque aqui, todo dia em 2 horários, o assunto é o Vascão. Copa do Brasil. Semana decisiva, meus amigos. Começam nesta quarta-feira os jogos da volta das quartas de final da Copa do Brasil, com 2 jogos na quarta e 2 jogos na quinta-feira. Na quarta-feira tem Fluminense e Bahia, jogo no Maracanã. Primeiro jogo foi 1-0 para o Bahia. A partida começa às 7 da noite. E às 9h30 tem Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O primeiro jogo foi vencido pelo Corinthians lá no Paraná por 1-0, uma situação confortável. Os jogos da quinta-feira começam às 7h30 da noite com Cruzeiro e Galo, o clássico que será disputado no Mineirão. Primeiro jogo na Arena MRV, 2-0 pro Cruzeiro. Acho que o resultado, o confronto, né, que tá mais próximo de ser decidido, vamos colocar dessa maneira, mas sempre com todo respeito ao nosso galão da massa. E às 9h30 da noite tem o nosso jogo, Botafogo e Vasco, no estádio Newton Santos. O primeiro jogo terminou 1-1, o único jogo, né, que terminou empatado na ida foi Botafogo e Vasco. A bola rola às 9h30 da noite. E o Botafogo informou sobre as vendas de ingressos para o jogo desta quinta-feira contra o Vasco no estádio Newton Santos. Os valores, R$ 120 a inteira, R$ 60 a meia. Hoje, às 10 da manhã, começou então a venda para sócios do Vasco da Gama. Nesta terça-feira, dia 9, às 10 da manhã, para o público em geral, tá? E as vendas se encerram ali próximo ao início da partida. E aí, lembrando, tá? A venda é com o Botafogo, então você precisa de ir lá no site do Botafogo, ver como funciona, ver se tem que fazer algum cadastramento antes. Quanto mais cedo você olhar isso, maior é a chance de você conseguir o seu ingresso. E boa sorte para todo mundo que vai entrar nesse jogo, né? Uma última informação, a CBF deve divulgar entre hoje e amanhã a arbitragem, tá? Os responsáveis pelas partidas, incluindo o jogo do Vasco. Olho na arbitragem, né? Primeiro jogo teve pênalti não marcado e tudo mais. Olho nessa arbitragem aí. Galera, eu vou pedir pra sua gentileza para você deixar o like nesse vídeo, tá? O like é uma forma gratuita de você valorizar o nosso trabalho, de você ajudar o nosso trabalho. Então, meu muito obrigado a todo mundo que deixa o likezão aí pra gente. E atenção para a sequência importante de jogos do Vasco no mês de setembro. Serão 5 jogos disputados em 16 dias, média de um jogo a cada 3 dias. Entre eles, a decisão contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Todos os 5 jogos deste mês de setembro serão disputados no Rio de Janeiro, sendo 3 em São Januário e mais 2 fora do Caldeirão, contra os rivais cariocas Botafogo e Flamengo. Então vamos lá, dia 11, 9h30, Botafogo e Vasco no Newton Santos. Dia 14, domingo, 8h30 da noite, Vasco e Ceará em São Januário pelo Brasileirão. Aí dia 21, fora de casa, mas é Maracanã. E eu lembro que teve um negócio que ia ser meio a meio, né? Vamos ver se vai respeitar isso aí. O jogo 5h30 da tarde, deve ser um sábado ou domingo, né? Provavelmente. Flamengo e Vasco no Maracanã. Aí dia 24, 7h30 da noite, Vasco e Bahia em São Januário, que é um jogo atrasado do Vasco, né? E dia 27, Vasco e Cruzeiro em São Januário, 6h30 pelo Brasileirão. Aqui tem o jogo do Botafogo, que obviamente é uma decisão, porque é um jogo de mata-mata e quem perder tá fora.
Mas, meus amigos, os jogos pelo Campeonato Brasileiro são, para mim, até mais decisivos que o da Copa do Brasil. Se o Vasco sair da Copa do Brasil, vai ser ruim? Óbvio que vai ser ruim. Mas nada é pior do que você entrar para a zona do rebaixamento e ficar por ali. Nada é pior do que isso. Então, o jogo contra o Ceará, por exemplo, em São Januário, é obrigação do Vasco. É o famoso jogo inegociável, que a gente tem que conquistar os 3 pontos. Né? Contra o Bahia em São Januário é mais um jogo inegociável. E aí, à medida que você vai conseguindo se distanciar da zona do rebaixamento, aí sim você vai ter uma tranquilidade de poder, num jogo fora de casa, buscar só um empate. Hoje o Vasco não pode se dar esse luxo. Seja em casa ou fora, a nossa obrigação é sempre vencer, porque tem um monte de time na cola para empurrar o Vasco para dentro da zona do rebaixamento. Então, seja contra o Botafogo, Ceará, Flamengo, Bahia, vários jogos decisivos na sequência do Vascão da Gama. E olha aí, o Fernando Diniz vai ter que definir até esta quinta-feira e depois até domingo qual será a zaga titular nos treinos dessa semana. Porque contra Botafogo é uma e contra o Ceará é outra. A gente já falou aqui, mas o nosso público, né, audiência rotativa, o Hugo Moura tá fora do jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará, pelo 3º cartão amarelo. E o Carlos Cuesta tá fora desta quinta-feira contra o Botafogo, porque ele não foi inscrito a tempo. Então, esta quinta-feira, com certeza, é Hugo Moura do lado direito. E eu cravo aqui, cara, sem medo de errar, que domingo o lado direito é com o Carlos Cuesta. A não ser que aconteça alguma coisa física, Deus livre guarde, deixa eu bater na madeira aqui. Mas se tudo correr conforme o planejado, os zagueiros do lado direito é quinta-feira Hugo Moura e domingo Cuesta. Do lado esquerdo eu tenho as minhas dúvidas. Eu ainda não consigo cravar. O Freitas vem sendo titular. Eu acho que o Freitas, dos zagueiros que estavam no Vasco, é o que menos me incomoda. O que sempre faz um jogo certinho, apesar de ter alguns erros, né? Não tô falando aqui que é o zagueiro perfeito, longe disso. Mas tem concorrência de um zagueiro novo, que a gente quer ver jogar, que chega cercado de expectativas, que é o Robert Renan. Então, em que ponto o Diniz vai fazer essa substituição? Vai tirar o seu titular Freitas para colocar o Robert Renan? Vamos ver já nessa quinta-feira contra o Botafogo, né? Já podemos ter uma dupla Robert Renan e Hugo Moura. Por que não? Né? Por que não? Vamos aguardar ver como que o Diniz tá pensando essa história aí. E deixa a sua opinião aí nos comentários. Qual seria a sua dupla de zaga nesta quinta contra o Botafogo? Lembrando que quinta você não tem o Cuesta. E qual seria a sua dupla de zaga no domingo? Lembrando que no domingo você não teria o Hugo Moura. Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente sempre tem enquetes para você votar, para você manifestar a sua opinião de uma forma fácil. Só ir lá e dar um clique registrando o seu voto. Foram mais de 2.400 votos em 3 dias. O meu muito obrigado aos vascaínos de todo o Brasil que votaram na nossa enquete. E a gente perguntou, com os reforços, os 5 reforços mais o Barros, o Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025 vai disputar pré-Libertadores ou mais? 26%. Achei esse número alto, bacana. Me animem aí, me levem com vocês, que eu quero ir junto. Eu tô nessa galera aqui, ó, 51% acha que é sul-americana. Eu creio que a gente vai conseguir chegar ali no meio da tabela. Tenho desconfiança se a gente consegue passar disso aí. Eu quero, obviamente eu quero. Mas eu acho que vai ser sul-americana. 21% acha que a gente vai apenas se salvar e nem consegue chegar na Sula, mas não vai cair pelo menos. E só 2% votou no rebaixamento. E a gente sabe que tem um ou outro torcedor de rival que vem aqui no nosso canal, sempre tem nas nossas lives aí, então deve ter voto deles aqui também. Acho que a galera deu uma animada com a janela de transferências que a diretoria fez. E eu quero me animar também, só que isso vai depender dos bonecos demonstrarem o seu futebol dentro do campo. Em breve, mais enquetes para você votar aqui no canal. Quem quiser mais conteúdo de Vasco, assista a nossa última edição, pode ter informações que você ainda não viu. É só clicar no card que está passando lá no cantinho da tela e conferir. Quem é Vasco e chegou até aqui, não esquece de deixar o likezão. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. E a qualquer momento a gente está de volta para mais informações do Gigante da Colina. Que a gente se mantenha animado essa semana. Dali Vasco, tamo junto e até lá.